Chegando aí uma questão de uma banca chamada Comperv, que é vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olha na sua tela, estou atendendo ao pedido de um nosso seguidor chamado Cosme Norberto. Ele me pediu que fizesse uma questão dessa banca e eu estou trazendo essa questão de pontuação de um concurso feito já no ano de 2020. Aí, eles colocaram o seguinte: para responder a questão, esse S não fui eu que digitei, não, só copiei e colei, saiu assim na prova. Considere o excerto, quer dizer, o fragmento transcrito abaixo. Aí, eles colocaram um fragmento, entre parênteses colocaram um número, e a pergunta foi, de acordo com a tradição gramatical. Aí eles falam sobre o motivo da vírgula na segunda e na terceira ocorrência, que tem razões diferentes. Na letra B, fala que a quarta vírgula separa orações de mesmo sujeito. Na letra C, fala que a primeira vírgula é facultativa. Na letra D, fala que a quarta e a quinta são pela mesma razão. Vem aqui. É claro que o cara que fez essa prova, o candidato que fez essa prova, ele tinha o texto não da maneira como o meu slide ficou. Tinha a questão e os comentários logo abaixo, o que te facilita. Mas eu vou te dar uma dica, vai lá na tela, que olha só, a letra A falou da segunda, a letra B falou da quarta, a letra C falou da primeira. É muito melhor você fazer na ordem. Quando você encontrar nas opções essas coisas que vão e vêm, siga a ordem. Pessoal, por que os caras fazem isso? Porque às vezes a prova tem mais de um gabarito. Tem tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eles pegam as mesmas questões e embaralham as opções. Claro que quem elaborou a questão, provavelmente elaborou pela ordem que aparece. E é o que nós vamos ver. Se você não tem a questão, nós vamos com calma. Põe na tela aí para mim. Vamos começar pela letra C. A letra C fala que a primeira vírgula é facultativa. Vamos lá. A preocupação com o reconhecimento facial tem crescido nos últimos anos, vírgula, visto que a tecnologia tem sido usada para fins de segurança pública e privada. Pause a sua tela e, com o seu conhecimento prévio, pense aí, será que essa letra é verdadeira ou não? Essa vírgula aí depois da palavra anos, é ou não é facultativa? Pause a sua questão. Espero que você tenha seguido a minha sugestão, feito a pausa e se autoavaliado. Olha só, na tela. Depois da vírgula tem a expressão visto que é um conectivo sinônimo de porquê. A preocupação com reconhecimento facial tem crescido nos últimos anos porque a tecnologia tem sido usado para fins de segurança pública. O visto que, ou porquê, ou já que, ou uma vez que, todos caberiam aí, são os conectivos. Conectivos estão presentes na pontuação do período composto. Tá? No período composto, o sentido das orações, período composto, o sentido das orações é determinado pelos conectivos. Então, essas palavras ou essas expressões que unem duas orações são chamadas de conectivos ou de conjunções. Dá na mesma. Conectivos ou conjunções, ok? Então, no período composto, o sentido é determinado. Então, eu digo assim, ela estava fora do Brasil, vírgula, quando eu nasci. Ela estava fora do Brasil quando eu nasci. Beleza. Por que isso aí é um período composto? Porque eu tenho aqui duas orações. Uma que tem o verbo estar e outra que tem o verbo nascer. Qual é o conectivo? É o quando. Essa palavra que indica tempo. A vírgula antes do conectivo separa orações, já que o conectivo começa a oração 2. Só
que, pela regra geral, essa vírgula aqui é facultativa. Por quê? Se o conectivo já mostra que eu estou começando uma outra oração, eu não preciso avisar que acabou a primeira. Então, ela é facultativa na regra geral de pontuação, tem específica. Ela é facultativa na regra geral quando o conectivo vem no início da segunda oração. Então, repetindo, a primeira oração, ele estava fora do Brasil. Acabou. A segunda oração começa com o conectivo. E quando a segunda oração começa com o conectivo, eu já tenho ali o identificador de transição. Não precisa disso. Então, vai na tela. Dizer que essa vírgula 1, depois, né, de últimos anos, e antes do visto que é facultativa, isso é uma verdade. Então, a pergunta vai ser a seguinte: de acordo com a tradição gramatical, a letra C diz que a primeira vírgula empregada no excerto é de uso facultativo. Vem aqui. Você acabou de acertar a questão se você marcou a letra C. Eu não comecei por ela por esse motivo, não, tá? Eu comecei porque eu quis colocar na ordem em que as vírgulas aparecem. Tá vendo? Se você faz isso e se você já tem essa certeza, você ganharia tempo na hora de resolver a questão. Quer ver, por exemplo, anote aí também. Se você me ajudar, terminaremos o trabalho, porque sozinho eu não consigo. Esse é um período composto? Sim, de duas orações. Eu tenho aqui o verbo ajudar e tenho aqui o verbo terminar. Terminaremos. Comi uma letra aqui de fome. Então, se você me ajudar, terminaremos o trabalho. Essa vírgula aqui, ó, ela separa as duas orações. Esse é um dos papéis da vírgula. Pessoal, mas cadê o conectivo? Não, começou com o verbo. O conectivo aqui está deslocado. O conectivo apareceu aqui, ó, no si. Geralmente o si indica condição. Nós só vamos terminar com uma condição. Caso você me ajude, desde que você me ajude. Essa vírgula aqui, portanto, ela, ao contrário da anterior, é uma vírgula obrigatória. Por que que ela é uma vírgula obrigatória? Então, essa vírgula é obrigatória porque, na regra geral, eu repito, há específicas, se o conectivo inicia a primeira oração, é porque a oração está na ordem invertida. Se eu dissesse, terminaremos o trabalho se você me ajudar, poderia ter a vírgula ou não, porque a conjunção começaria a segunda oração. Mas aqui não, como ela está começando, a vírgula é obrigatório. Então, se você já marcou a letra C, significa na tela que a letra A está errada. Estou começando agora pela letra A, porque ela fala da segunda vírgula. E ela fala que a segunda vírgula, ela é em relação à terceira, por razões diferentes. A segunda vírgula é, no Brasil, vírgula, a novidade já chegou. E a terceira, durante o carnaval deste ano, vírgula, um homem foi preso. Se a letra A está errada, é porque não são por razões diferentes. É pela mesma razão. Vem aqui. Se eu digo assim, o rapaz realizou o serviço com muito cuidado. Aqui nós temos um período simples. Por que que aqui nós temos o período simples? Porque nós temos um verbo só, que é o verbo realizou. O verbo realizou está no singular, como qualquer verbo fica no singular, quando o sujeito é singular. Foi o rapaz que organizou, o que realizou. Só que o verbo realizar, ele precisa de um complemento. Ele realizou o quê? O serviço. Isso aqui
é o complemento verbal. Eu poderia parar a frase aqui, ó. O rapaz realizou o serviço. Sujeito, verbo e complemento. Agora, como? Com muito cuidado, se expressa o modo. Toda expressão em português que expressa modo se chama adjunto adverbial. Então, eu tenho isso aqui, ó, sujeito primeiro, depois o sujeito, o verbo, e depois apareceram dois outros termos. Um, que é o complemento do verbo realizar, e outro que é o adjunto adverbial. Sujeito, verbo e outros termos é o que a gramática chama de ordem direta frasal, ou de ordem lógica frasal, ou de ordem canônica frasal. Isso quer dizer que se a frase estiver na ordem direta, você pode respirar, você pode pausar, você pode perder o fôlego, mas não pode ter vírgula. Eu não posso separar o sujeito do seu verbo com uma vírgula e não posso separar o verbo do complemento do verbo ou dos outros termos com vírgula também. Não pode. Então, se houver qualquer inversão, tem que ter. Vamos lá na tela? Olha a frase 2. No Brasil, a novidade já chegou. A novidade é o sujeito. No Brasil, é um termo que não é o sujeito, indica o lugar onde a novidade chegou. Esse termo está fora do lugar dele. Então, a questão não falou, mas quando você tem a noção que se chama termo deslocado, algo está deslocado quando está fora do lugar. Então, um termo deslocado é um termo que pode aparecer anteposto ao sujeito. Isto é, o termo pode ser colocado antes do sujeito. E o termo anteposto ao sujeito quebrou a ordem direta e ele vai ficar virgulado. Então, quando eu falo assim, durante o dia, os bebês dormem mais. Aí acordam de noite, começam a chorar e não deixam a gente dormir. Qual é o sujeito daquela frase? Os bebês. Então, se a frase, na ordem direta, tem que começar com o sujeito, e essa não começou, esse termo aqui, ó, é um termo deslocado. E essa vírgula ocorre em função disso aí. Vai na tela? A vírgula 2, no Brasil, é um termo deslocado. Olha a vírgula 3. Durante o carnaval deste ano. O sujeito da frase é um homem. Um homem foi preso. Então, durante o carnaval deste ano, é um termo que está anteposto ao sujeito e deslocado. Por isso que a letra A está errada. A segunda e a terceira vírgula, elas são empregadas pela mesma razão. Que razão é essa? São vírgulas que separam elementos deslocados. Ok? Já marcamos a letra C na tela. Mas então a letra B de bola, leiam comigo. Ela está errada. Vamos lá. Jorge, põe na tela aí para mim. A quarta vírgula, ela separa orações de mesmo sujeito. Vamos lá? A quarta vírgula diz assim: um homem foi preso depois de ser reconhecido por uma câmera, vírgula, e a via 4 do metrô paulista foi impedida de usar o reconhecimento facial. Então, a quarta vírgula, segundo a letra B, ela foi empregada, ela separa orações de mesmo sujeito? Não. O sujeito da primeira oração é um homem. E o sujeito da outra oração é a via 4 do metrô. Logo, se o sujeito é diferente, não pode ser o mesmo sujeito. Vai na tela mais uma vez. Você está vendo aí um erro. Geralmente, você não usa vírgula antes do E. Só que aí apareceu essa vírgula. Ela muitas vezes é proibida e algumas outras vezes ela é permitida.
Você está acostumado a ter vírgula antes do E ou não? Acredito que você está acostumado a não ter. Ela é proibida quando ela exprime ideia de adição. O que é adicionar? É somar, é juntar, é unir. E vírgula separa. Então, se eu digo assim, meu pai ainda trabalha e estuda na educação à distância. Está fazendo uma pós porque está meio sem serviço. O que é que acontece? Trabalhar é um verbo, estudar é outro. Tem aqui um E. Quem trabalha? Meu pai. Quem estuda? Meu pai. Então não tem vírgula antes desse E. Agora, a vírgula é permitida com sujeitos diferentes. A opção falou de sujeitos iguais. Mas a gente pode falar de sujeito diferente e pode ser, ela é permitida, Virginia, não é obrigatória. Então, se eu falo assim, meu pai é advogado, vírgula, e minha mãe dá aulas. Pronto. Eu tenho um período composto? Tenho. Qual é o primeiro verbo? O verbo ser. Qual é o segundo verbo? O verbo dar. São duas orações unidas pelo E. Só que aqui é o seguinte, quem é advogado é meu pai, quem dá aula é minha mãe. Então essa vírgula, ela está correta. Mas ela é opcional. Isso é um prato cheio para algumas bancas de concurso. Essa banca que nós estamos atendendo hoje está cobrando coisas que todas elas cobram. Então, se você não vai fazer um concurso dessa banca, não é que você não tenha que assistir a aula por causa disso, não. Cobra. É porque a gente vai trazendo as questões, vai atendendo os colegas e vai batendo em teclas que algumas você já sabe e outras não. Na tela, você já marcou a letra C. Significa que a letra D está errada. A letra D, ela diz que a quarta vírgula, que é essa que a gente acabou de falar, e a última são empregadas pela mesma razão. Então, deve ser por razões diferentes, né? Olha lá. Então, a quarta nós já falamos, ó. Essa vírgula depois de câmera, está antes do E, é porque ela está separando orações de sujeitos diferentes. Tá? Agora, a última. O debate sobre a regulamentação da tecnologia está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, vírgula, que entrará em vigor após agosto de 2020. Eu não tenho mais o E. Uma separa orações de sujeitos diferentes. A quinta é de sujeitos iguais. Então, quer dizer, está dizendo que haverá um debate que está previsto numa lei, vírgula, que entrará em vigor. Esse que, anote aí, que apareceu, se você olhar na frase, olha aí na frase, regulamentação da tecnologia está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor. Esse que está retomando a lei. É a lei que entrará em vigor. Então, quando o que retoma um substantivo anterior, vou repetir, o que está retomando o substantivo lei. É a lei que entrará em vigor. Esse que retoma um substantivo anterior, a gramática chama de pronome relativo. Substantivo é nome e pronome significa um termo que foi colocado em prol, em favor de um nome. E o pronome relativo, ele, de acordo com a gramática, inicia uma coisa chamada oração adjetiva. Na tela. Quem entrará em vigor em agosto de 2020? A lei. Então, vem cá. Essa oração aí, que termina o período, ela se refere a um substantivo. E todo termo que se refere a um substantivo é de valor adjetivo. Lembrar mais uma coisa. A oração adjetiva,
ela pode ser o que a gramática chama de restritiva, ou ela pode ser alguma coisa que a gramática chama de oração explicativa. É muita coisa que eu estou falando nessa aula de hoje. Então, vocês estão vendo que a questão que o colega pediu, essa banca Comperv, ainda que ela não seja uma Fundação Carlos Chagas, que todo mundo, ou que ela não seja um SESC, que a pessoa, ela é uma prova que não é fácil. Ela é uma prova que está avaliando o conteúdo. Por isso que eu gosto quando as pessoas me pedem que faça questões de bancas que, se eu tivesse que escolher, talvez por não serem tão frequentes, eu não escolheria. Então, quando você escolhe, você me ajuda. E aí, vocês que me seguem, começam a pensar, poxa, ele falou tanta coisa, isso de pontuação eu já sabia. Isso foi novidade. Agora ele está falando de período composto. Você tem que correr atrás de uma teoria, se você não sabe. Teoria que nós temos. Eu tenho, em cada final de vídeo, eu faço aí uma divulgação de um curso. Mas eu tenho outros cursos também, que você pode pegar. Isso aqui é só um panorama para você ter uma ideia do que você precisa estudar ou não. E lembrando, a oração restritiva, ela é, pelo que a gramática diz, sem vírgula. E a oração explicativa, ela é com vírgula. Então, na tela, essa vírgula depois de dados, antes do que, é porque a oração é uma oração adjetiva explicativa. A outra não era oração adjetiva. A outra tinha um E. E essa última tinha um que. Então, eles falaram na opção que é pela mesma razão. Não, é por razões diferentes. Então, a resposta é a letra C. E aí, pegando carona no que eu falei, essa questão é sobre pontuação. Você quer estudar pontuação de cabo a rabo, do princípio ao fim? Na tela. Entre lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, e procure um curso chamado Exercitando Português. Ele tem toda a teoria de pontuação, ele ainda tem 15 questões de pontuação e ele custa só R$15. Ah, mas você também falou de período composto? Tem também. Você vai encontrar o mesmo Exercitando Português, período composto. Aliás, você vai encontrar todos os temas que caem em prova com essa mesma estrutura. A teoria inteira, com mais 15 questões de concursos, por R$15. Então, você está estudando, seu concurso ainda não saiu, não se aprende português da noite para o dia. Então, se você puder resolver o seu problema, mal não faz. Vai lá, anote o endereço e faça uma visitinha. www.ricardoerce.com.br